viver um degrau abaixo do que você consegue. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa parar de tentar impressionar as outras pessoas. Você precisa ter prioridade nos seus gastos. Obviamente, você não vai conseguir realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, todas as suas metas no intervalo curto de tempo. Você precisa alongar o prazo dos seus objetivos, viver um degrau abaixo e investir essa diferença. Eu não estou falando para você deixar de fazer as coisas que você gosta, eu não estou falando para você viver igual um mão de vaca. Não, estou falando para você ter prioridade nos seus objetivos e sentar com você mesmo, ou com a pessoa que você vive, e definir o que é prioritário para você ou para o casal. O que é importante? O que não pode faltar? É viagem? Beleza, então você não vai comprar o melhor carro do mundo, você não vai trocar de computador todo ano, você não vai comprar sempre o iPhone do ano, você vai priorizar a viagem. E passar tempo juntos, então você vai diminuir sua carga de plantão noturno para poder ficar mais com a sua família, vai reduzir carga horária em X função para poder ficar mais com a sua família. Então você tem que priorizar as coisas que são importantes para você, viver um degrau abaixo e investir essa diferença. O hábito número 2 é constância nos investimentos. Então, o primeiro hábito você poupou e o segundo hábito é você investir consistentemente. Quando você pensa, quando sobrar, eu invisto, nunca vai sobrar. Você precisa fazer sobrar. E como que eu faço isso? Caiu o seu salário, você separa uma porcentagem, mesmo que seja 5%, se tiver difícil. Começa a investir sempre que o dinheiro cai na sua conta. Então você recebeu o seu salário, você vai programar, vai tirar 5% e investir. Se pagar primeiro. Essa é a principal forma de você realmente investir todos os meses. E aí você vai criando um hábito, você vai criando disciplina, você vai criando consistência. E é essa disciplina e essa consistência que vai te levar mais longe. E o objetivo é tentar chegar em 30% do seu salário. Quando você chega a investir 30% do seu salário com consistência, você realmente está fazendo um bom trabalho de orçamento familiar ou pessoal, né, se for só você. O hábito número 3 é você ter metas claras e planejar como você vai chegar nessas metas. A meta precisa ser objetiva, ela precisa ser específica, ela precisa ser alcançável, ela precisa ter um intervalo de tempo e um processo para que você atinja essa meta. Quando você tem meta, você tem esse objetivo e você tem foco. E você é capaz de suportar mais problemas quando você tem um foco muito bem estabelecido, quando você tem uma meta que você quer muito. Então estabeleça metas, e aqui eu estou falando de metas exclusivamente financeiras. Por exemplo, eu quero ter 1 milhão em 5 anos, eu quero ter 3 milhões em 10 anos, eu quero receber 15 mil reais de renda passiva até os 40 anos de idade. Estabeleça metas e busque como você vai chegar nelas. Então eu vou me especializar em tal coisa, vou aumentar meu salário, vou poupar 30%, para que isso fique palpável. E toda micrometa que você obter, então vamos supor que o seu objetivo é juntar 1 milhão em 5 anos. Juntou os primeiros 100 mil? Comemora. Óbvio que você não vai gastar muito dinheiro nessa comemoração, mas comemore. Juntou 200? Comemore. Juntou 1 milhão? Comemore. Faça com que o processo não seja tão doloroso. Participe e comemore durante todo o processo as suas metas menores em direção à meta maior. Buscar conhecimento sempre. A nossa vida como médico é uma carreira de muito estudo. 6 anos de faculdade, depois tem a residência, às vezes tem a outra residência, às vezes depois da outra residência tem o fellow. Então, às vezes você fica 12 anos, 13 anos até você ser o especialista, o subespecialista da sua área. Então, nessa parte, já é comum a gente estudar sempre. Só que você precisa estudar também sobre dinheiro. Tenha o hábito de ler sobre finanças, sobre investimentos, sobre psicologia financeira, sobre hábitos, sobre inteligência financeira, de maneira cotidiana. Separe um pouco do seu tempo por semana para estudar isso. Isso vai fazer com que um hábito seja criado e você tenha menos dor para estudar, para querer conhecer mais sobre o dinheiro. E aí você vai se manter atualizado sempre para tomar as melhores decisões financeiras ao longo da sua carreira como médico. E o hábito número 5 é autocontrole e disciplina, para você não gastar mais. Por quê? Conforme você vai se tornando melhor na sua área como médico, seu salário vai aumentando. E é normal a gente se deixar levar pelo eu mereço. Parar de economizar igual você fazia no início e começar a gastar cada vez mais. Subiu o seu nível de vida, subiu o seu salário, subiu o seu gasto, tudo na mesma proporção. E é aí que a disciplina e o autocontrole tem que entrar em ação. Você precisa fazer com que você continue poupando aquela porcentagem que você poupava no início. É muito difícil regredir o padrão de vida. Então, em vez de você ir subindo muito rápido, sobe devagar os degraus. Você já aprendeu lá no hábito 1 a viver um degrau abaixo. Então, quando seu salário subir muito, sobe devagar os degraus, para que você continue investindo e continue construindo um patrimônio de maneira mais rápida ao longo do tempo e sem sofrer tanto, porque você já estava acostumado com a vida. Você não precisa subir muito rápido para você desacostumar. Vai subindo devagar. Não vai ser um processo doloroso, na verdade vai ser até gratificante, porque ao longo do tempo você vai priorizar mais coisas com o seu salário aumentando. Então você precisa ter essa disciplina e esse autocontrole de manter o seu aporte. Independente do seu salário aumentar, você precisa manter a sua porcentagem de aporte. 30, 20, 40, 50%. Isso vai depender muito do seu objetivo mesmo em relação à evolução patrimonial. E
O hábito número 6 é ter um bom network e estar cercado de pessoas que querem a mesma coisa que você. É uma frase clichê, mas você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, quando você está em um ambiente onde as pessoas querem gastar muito para impressionar os outros, meio que veneram o ambiente materialista, a posse, você vai querer gastar mais também. Faz parte, você está cercado daquilo. Agora, quando você se cerca de pessoas que querem investir, que entendem o poder que o dinheiro tem de te dar mais liberdade no futuro, te dar mais tranquilidade, priorizar experiências, sem você precisar ter que se matar de trabalhar para ter aquela renda, para comprar aquela experiência. Quando você se cerca de pessoas que têm essa mentalidade de mais de longo prazo, você tende a começar a seguir o mesmo caminho. Então, busque pessoas que têm a mentalidade de longo prazo, que quer construir um patrimônio para que no futuro ela tenha mais tempo de fazer as coisas que ela gosta, de fazer as coisas que ela quer. Cerque-se de pessoas assim. Construa uma comunidade ao seu redor, onde as pessoas pensam dessa forma. Ou entra para o programa do Finanças Dominadas. Porque aqui a gente já tem uma comunidade de médicos, todos querendo chegar no mesmo objetivo, que é ter mais paz, mais segurança e mais liberdade financeira no futuro. Construindo um patrimônio de maneira muito tranquila, sem mágica, sem falsas promessas, sem ganhos rápidos, é realmente construindo tijolo por tijolo a sua independência financeira. E aproveita, que tem um link aqui na descrição, com 15% de desconto para os programas do Finanças Dominadas. Então, se você quer realmente se cercar de pessoas que estão pensando da mesma forma, numa mentalidade próspera, é só clicar aqui no link da descrição, entender um pouco mais sobre esse desconto, sobre essa oferta e virar nosso aluno. Será um prazer ter você aqui dentro da comunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.